Olá, meus queridos, estamos juntos mais uma vez para partilhar um versículo da palavra do Senhor com vocês. Estou aqui com a minha Bíblia, a palavra de Deus nas minhas mãos, e quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí no livro de Números, no capítulo 22, no versículo 8. Vamos continuar aí a nossa reflexão sobre a cegueira espiritual. Qual é o segundo passo para a cegueira espiritual? E para basear nossa reflexão, eu continuo lendo aqui em Números 22, no versículo 8. Balaão lhes disse, ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Na reflexão anterior que nós fizemos sobre a cegueira espiritual em relação a Balaão, nós vimos que o primeiro passo para a cegueira espiritual é deixar de ouvir um claro "assim diz o Senhor" da sua palavra e tentarmos seguir nossos próprios caminhos, nossas próprias conveniências, embora Deus tenha dito exatamente o contrário em relação ao que aconteceu com o profeta. Hoje veremos outro passo que foi dado por aquele profeta vacilante e sem firmeza de caráter. Às vezes ficamos imaginando como foi possível que este homem ficasse tão cego para as coisas sagradas, mediante promessas de grandeza e de coisas materiais. E esse segundo passo, por incrível que pareça, em relação à vida de Balaão, tem a ver com uma oração. Todavia, a oração falsa, porque alguém pode dizer o seguinte: mas pastor, a oração é uma parte importante para o crescimento cristão. Sim, é verdade. A oração é uma parte essencial para o crescimento cristão, mas quando a nossa oração vem na contramão daquilo que Deus deixou claro em sua palavra, então a nossa oração, ao invés de ser uma bênção para nós e para os outros, ela se torna uma maldição. Deus havia dito explicitamente a Balaão, nós vimos na outra reflexão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo. Capítulo 22, 12. No entanto, Balaão tentou orar a Deus para mudar os planos divinos, de forma que ele fosse beneficiado em suas ambições pessoais. Então, esse tipo de oração não traz benefício nenhum para a vida de ninguém. Ele entrou na sua câmara de oração para falar com Deus. Esse é um gesto que nós devemos fazer. Mas no caso de Balaão, ele já tinha seu próprio esquema preparado. Ele foi ali, como diz o pastor Léo Ranzolin, para colocar uma mão de tinta sobre uma madeira podre. É isso que realmente Balaão tentava fazer. Esse tipo de oração gera cegueira espiritual. Isso está bem claro na palavra de Deus. Porque nossas orações não têm como objetivo mudar a Deus, mas mudar a nós mesmos. E esse não era o propósito de Balaão. Eu, às vezes, trocando de canais aí na televisão, vejo muitos pregadores televisivos fazerem a seguinte oração: ó Senhor, eu não concordo com esta ou aquela situação, portanto, ó Deus, eu te determino que faça isso ou faça aquilo. Determino? Uma pessoa fala isso para Deus? Um homem mortal determinar que caminho Deus deve seguir? Li certa feita a respeito de um homem que foi orar a Deus para obter resposta se ele deveria casar ou não com a esposa de um outro homem pela qual ele havia se apaixonado. Deus considera esse tipo de oração como abominável. O livro de Provérbios diz que são as chamadas orações abomináveis. Orações abomináveis. Provérbios
28, no versículo 9, diz o seguinte: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a sua oração é abominável. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir um claro assim, diz o Senhor, a sua oração é abominável, não traz bênção nenhuma, pelo contrário, é uma abominação diante de Deus, porque ele desvia os seus ouvidos das claras e dos claros preceitos da palavra do Senhor. Sabem, queridos, a oração verdadeira é um dos maiores privilégios concedidos a nós, filhos de Deus. Mas quando nossas orações têm como finalidade persuadir a Deus a aceitar nossos propósitos egoístas, estamos dando um passo a mais rumo à cegueira espiritual. Todavia, nos diz a palavra do Senhor, lá em 1 João 5, versículo 14, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esse é o grande privilégio, mas de fazermos orações que estejam em conformidade com a palavra de Deus. Não nossos desejos egoístas, nossas pretensões pessoais. Não, esse não é o tipo de oração que Deus vai atender. Mas se pedirmos alguma coisa segundo a vontade do Senhor, que é santa, perfeita, justa e agradável, Ele certamente nos ouve. E eu quero orar a Deus em favor de você e das nossas famílias e minha família. Curve a sua fronte e feche os teus olhos. Querido Deus, nós queremos colocar cada família em tuas mãos neste momento. E ajuda-nos, Senhor, fazer com que as nossas orações sejam sinceras, buscando em primeiro lugar a vontade do Senhor, buscando em primeiro lugar o reino do Senhor, pois assim temos certeza de que as nossas orações serão ouvidas. Colocamos-nos em teus braços de amor, em teus braços eternos, e não permitas, querido Deus, que nenhum filho teu que me assiste nesse momento venha cair, mas que se alguém cair, que caias nos ternos braços de Jesus. Em nome dele te oramos e te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, a você e a sua família, neste momento, e um grande abraço.